Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Mundo Espiritual Leitura com Ação. O meu nome é Suyon e neste vídeo eu vou dar início à leitura de um novo livro que eu não comecei ainda aqui no canal. E o nome deste livro é Bênção e Família Ideal, livro 1. É este livro aqui que vocês estão vendo. O livro é do reverendo Sun Myung Moon. Ele faz parte de uma série de reuniões para leitura e aprendizagem. Esse é o volume 1, parte 1. Se você deseja saber mais sobre este livro, você pode ir na descrição deste vídeo. Nossa leitura hoje se inicia na página 3 do livro, na seção 1. O ideal da criação e a queda humana. E o título é A vontade de Deus e o estabelecimento do fundamento de 4 posições. Então, vamos à leitura. Muitas pessoas estão falando sobre a vontade de Deus. Este termo parece muito simples, mas quando nos perguntam de repente qual é a vontade de Deus, é extremamente difícil responder. Até hoje, muitos cristãos têm orado: Querido Deus, que seja feita a vossa vontade. E nós, nesse momento, estamos vivendo um caminho religioso para cumprir a vontade de Deus. Entretanto, é um pouco contraditório rezar e viver uma vida de fé para a realização da vontade de Deus, quando realmente não conhecemos o significado da vontade de Deus. Eu gostaria de dar uma definição do termo vontade de Deus. Eu defino a vontade de Deus como cumprir o ideal da criação. Então, o que significa cumprir o ideal da criação? Significa cumprir o ideal da humanidade. Especialmente, ele deveria ser realizado quando toda a criação se tornasse uma, centralizada na vontade de Deus, centralizada em Adão e Eva. A vontade de Deus é para estabelecer o ideal de Adão e Eva. De acordo com a terminologia da Igreja da Unificação, a vontade de Deus é para completar o fundamento de 4 posições. O que é a vontade de Deus do ponto de vista do Reverendo Moon e da Igreja da Unificação? A vontade de Deus é o ideal pelo qual Deus criou o universo, isto é, o cumprimento do propósito da criação. Quando Deus criou todas as coisas, Ele as fez com um propósito definido. A vontade de Deus é cumprir o propósito de sua criação. Então, quem é o centro desse propósito? Adão e Eva. Por isso, eu vejo esse propósito de Deus como a realização do ideal da criação centralizado em Adão e Eva. Então, o que significa realizar o ideal da criação? Significa formar o fundamento de 4 posições. O fundamento de 4 posições é o fundamento da família ideal de Deus, na qual Adão e Eva, centralizados em Deus, tornam-se um casal ideal, inseparável e completamente unido, multiplicando filhos. Quando o fundamento de 4 posições fosse realizado, Adão e Eva, que estariam unidos pelo amor conjugal, centralizados em Deus, nunca seriam capazes de abandonar o reino do amor de Deus. Qual foi o propósito da criação de Deus? Deus não criou Adão e Eva para meramente observá-los. Nem criou o homem e a mulher somente para que cada um deles envelhecesse e morresse. O propósito da criação de Deus era que Adão e Eva crescessem
E quando despertassem e reconhecessem seus sentimentos para com o sexo oposto, fizessem um ninho de amor centralizados em Deus. Assim, eles estabeleceriam um verdadeiro céu na terra. Aqui, o masculino, Adão, representa o céu e o feminino, Eva, representa a terra. Então, ao unirem-se horizontalmente centralizados no amor, céu e terra automaticamente teriam se tornado um. Para Deus, mais importante do que o momento de criar Adão e Eva era o futuro precioso que eles teriam, ao completarem o fundamento de 4 posições centralizados no amor. Isto seria a realização do propósito da criação. Deus criou seu filho Adão como representante de todas as entidades, com caráter positivo, e o amou muito. Enquanto amava seu filho, Deus o amou com um amor que incluía uma qualidade feminina. Da mesma forma, quando Deus amou sua filha Eva, ele a amou incluindo uma qualidade de amor masculino. Quando 2 indivíduos separados tornam-se um, eles produzem um terceiro ponto de partida. Em outras palavras, Adão e Eva formaram uma união complementar baseada em seus relacionamentos com seu primeiro parceiro, Deus. Então, centralizado na unidade dos 3 amores, teria surgido o impulso para um novo começo do amor. Por isso, os filhos são os objetos de amor que podem iniciar uma nova esperança. Adão e Eva nasceram como seres substanciais, representando o amor de Deus e o amor dos pais. Portanto, seus filhos e filhas deveriam ser amados por Deus e por Adão e Eva. Todos vocês sabem os 3 propósitos objetivos. Os 3 propósitos objetivos são formados deste modo. A vontade de Deus com relação aos seres humanos é cumprir o propósito da criação e realizar o ideal da criação. A realização do ideal da criação não termina simplesmente quando homens e mulheres se casam e se unem através do amor. Depois disso, eles devem viver a experiência de ter filhos e filhas, porque o céu e a terra são formados de um princípio em que tudo está unido em relações de alto e baixo, frente e atrás, etc. Se há um ontem, há um hoje. Se há um hoje, haverá um amanhã. Tudo deve ser conectado. Se não houver o amanhã, tudo irá terminar. Se o marido e a esposa estão na posição mais alta, então devem ter os filhos na posição mais baixa. Se não houver o mais baixo, a família terminará. O princípio do céu e terra inclui a relação de alto e baixo, direita e esquerda. Marido e esposa compõem a direita e a esquerda. Portanto, os pais entendem que cumpriram suas responsabilidades quando todos os seus filhos e filhas estiverem casados. Quando marido e esposa se tornam pais e quando seus filhos se casam, a relação de mais alto e mais baixo pode ser realizada completamente. O ideal de Deus é manifestado somente quando esta relação mais alta e mais baixa é realizada. Um marido e uma esposa tornam-se unidos numa relação de direita e esquerda, mas somente quando eles se tornam pais é que se forma uma relação entre superior e inferior, como vertical e horizontal unidos, e eles podem realizar o mundo ideal esférico universal. Além disso, quando irmãos e irmãs se tornam unidos a isto, uma última esfera é realizada. Para completar a realização do ideal, nós devemos ser capazes de formar um eixo, no qual o vertical e o horizontal estão unidos. Quando um homem e uma mulher experimentam este reino duplo,
eles podem dizer que estão vivendo dentro do ideal. O que isso significa? Isso é o que a Igreja da Unificação chama de fundamento de 4 posições. Portanto, realizar o ideal da criação significa realizar o fundamento de 4 posições. Uma pessoa não deve permanecer sozinha. A partir do eu mesmo. Uma pessoa deve passar por 3 estágios. Esses 3 estágios são eu mesmo, meu cônjuge e meu filho. A relação entre eu mesmo, meu cônjuge e meu filho, centralizada em Deus, constitui o fundamento de 4 posições. A conclusão desse fundamento de 4 posições é o propósito da criação de Deus. Então, gente, hoje nós terminamos a leitura por aqui, no 2º parágrafo da página 6. Então, para saber a continuação dessa leitura, se inscreva em nosso canal Mundo Espiritual Leitura com Anson e continue acompanhando os nossos vídeos. Nós fazemos a leitura de muitos livros, esse e muitos outros, e você pode achá-los em nossa playlist por título. Lá você escolhe o livro que você deseja escutar a leitura e você pode ver, está tudo em ordem e você pode acompanhar sem perder nada. E também você pode acompanhar a leitura de mais de um livro ao mesmo tempo. Então, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e eu espero vocês para o próximo vídeo. Até mais!